Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos estudos e o meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com vocês neste exato momento. Temos desenvolvido uma série de estudos que temos dado como temas da Bíblia. E hoje, nesta série de estudos, temas da Bíblia, vamos falar sobre apostasia da fé cristã. Apostasia da fé cristã. Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto, nós vamos orar, pedir ao Espírito Santo que ele nos ilumine para entendermos o assunto que vamos estudar nesta noite. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta oportunidade. Colocamos a nossa vida em tuas mãos. Pedimos a orientação do teu Espírito para entendermos aquilo que nós vamos estudar. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E vamos ler este texto que vai servir para nos nortear no assunto que queremos compartilhar com vocês nesta hora. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos parar por enquanto por aqui. Eu sei que nós temos vivido tempos difíceis, principalmente a partir de março até o presente momento, os tempos têm sido difíceis, principalmente para a igreja, para o povo de Deus, um povo que está habituado com as suas reuniões, um povo que está habituado a estar no templo religioso para juntos cultuarem, louvarem, adorarem ao Senhor, mas também para juntos viverem aquela comunhão que a Bíblia ensina, viver aquela solidariedade que a Bíblia ensina, e isso não está sendo possível. Tal situação, tal circunstância tem levado algumas pessoas a desanimarem na sua fé cristã. Tem levado algumas pessoas ao desânimo, algumas pessoas a se afastarem da sua fé. Tendo em vista estas circunstâncias, eu pensei então em falar sobre este assunto, apostasia da fé cristã. Mas vamos lá. Antes de mais nada, vamos aí definir. Eu gostaria que, antes de definir a palavra apostasia, eu gostaria que você ficasse atento a algumas palavras ou expressões que eu vou usar em nosso estudo de hoje. Eu preparei um vocabulário, vou compartilhar com você, porque quando eu tocar no assunto, no corpo do estudo, você vai saber do que estou falando. Então, se você puder anotar, primeiro, moral. O que é moral? De uma forma objetiva, moral tem a ver com o comportamento adequado de alguém em uma sociedade. Tá? Então, é o comportamento adequado de alguém numa sociedade. Existe ainda um outro conceito, a definição para a moral, que diz o seguinte: é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Então, moral compreende este conjunto de regras que devem nortear o nosso convívio em sociedade.
ética. De uma forma objetiva, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Então, a ética é a forma como devemos nos comportar no meio social em que estamos vivendo. Então, para resumir aí, qual a diferença ou a correlação que existe entre moral e ética? Vamos lá, tá? Existe um escritor, tá, que ele vai resumir dizendo o seguinte, tá? Ética é teórica e reflexiva, enquanto a moral é eminentemente prática. Mas ele fala que uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana o conhecer e o agir são indissociáveis. Então vamos lá. A ética é o conhecimento que você tem acerca daquilo que você deve ou não fazer. É o conhecimento. A moral é a atitude, a ação que você vai tomar a partir do conhecimento que você tem acerca do bem, do mal, acerca do que você tem que fazer, o que você deve fazer, tá bom? Consciência, uma outra palavra que eu quero que você pense é consciência, que eu vou falar sobre este assunto no corpo do nosso estudo de hoje também. Bom, no uso comum é aquele conhecimento interior que cada um possui do bem e do mal. Então a consciência, ela é uma coisa inata, é uma coisa que todo ser humano tem. É aquele conhecimento do bem e do mal. É aquilo que Deus aconselhou para que o primeiro casal não tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência, porque se eles tocassem naquele fruto, comessem daquele fruto, eles então passariam a conhecer o bem e o mal. Tá? Então, este conhecimento, ele é percebido pela nossa consciência, do que é certo e do que é errado. Então, continuando aí, tá? Consciência, moral, ética, e no corpo do estudo eu vou falar também sobre mente cauterizada. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele vai falar sobre isso. O que é uma mente cauterizada? Ter uma mente cauterizada significa ter uma mente morta, fechada e insensível. Então vamos lá. Nós vamos entender todas estas coisas aí, tá? Então, guarde muito bem, espero que você tenha anotado aí o que é ética, o que é moral, o que é consciência, o que é mente cauterizada, tá? A partir daí, eu quero definir o tema do nosso estudo de hoje, apostasia. O que é apostasia? Nas escrituras sagradas, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. Então, apostasia, segundo as escrituras, é o abandono ou a deserção da fé de forma consciente, de forma cônscia. Você sabe o que você está fazendo, tá? Então, guarde bem estas palavras, estes termos, estas expressões, porque elas fazem parte do corpo do nosso estudo. No Novo Testamento existem várias referências que tratam da apostasia e trazem advertências sobre os seus perigos para a igreja. Esta palavra apostasia, ela é de origem grega. Logo, sendo de origem grega, ela não vai aparecer no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós vamos ver atitudes e situações que nos faz entender que está acontecendo uma apostasia, ou seja, um abandono, uma deserção da fé em Deus.
Tá? Então vamos lá. O que diz o Novo Testamento? Nos últimos tempos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Uma outra situação. Virá o tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Quando falamos em sã doutrina aqui, estamos falando da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para aquilo que não é real. Não devemos deixar que ninguém nos engane com falsas doutrinas. Não devemos nos deixar levar pelos erros dos que não têm princípios morais. Caso contrário, perderemos a nossa firmeza e cairemos. Uma outra situação é que o próprio Jesus adverte acerca da apostasia, destacando que ela cresce em momentos de crise e é motivada por falsos mestres. Isto o evangelista Mateus vai escrever. Os falsos mestres serão destruídos. Pedro, em sua segunda carta, ele fala sobre isto. E, por último, os mestres apostatas podem causar divisão na igreja. Quem escreve isso é Judas, na sua carta, do versículo 17 ao versículo 19. Então, no Novo Testamento existem várias referências que tratam da apostasia e advertências sobre os seus perigos para a igreja. Vamos ver agora alguns aspectos da apostasia. Segundo alguns teólogos, existem dois aspectos da apostasia. Vejamos, o primeiro aspecto é apostasia teológica. O que é isto? É a rejeição total ou parcial da sã doutrina por meio de deturpações levianas e divergências inconsequentes aos ensinamentos sagrados. Vejamos um texto que nos dá base para isto. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, nos fala sobre isso. Então, a apostasia teológica, a deserção teológica, o abandono teológico é a rejeição total ou parcial da sã doutrina. Tá? E o outro aspecto da apostasia é o moral. Esse moral tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos gestos. Vamos ver então. É a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos que professam, por meio de suas palavras, que crer em Deus, no entanto, o nega com suas obras. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho, ou estar no caminho, mas caminhar desleixadamente. É você não ter cuidado com a tua vida cristã. É você não levar a sério a tua vida cristã. É você estar na igreja, estar no reino, estar na família de Deus, mas viver de uma forma que não condiz com a tua nova natureza em Cristo. Isto é apostasia moral. O texto bíblico que nos ajuda a entender isto é o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles confessam crer em Deus, confessam crer em Jesus, confessam crer no Espírito Santo, mas as atitudes deles não condizem com aquilo que eles confessam, não condizem com aquilo que eles falam. Vamos entender melhor a apostasia. Vejamos fatores que promovem a apostasia no mundo.
fatores que promovem a apostasia no mundo. Fator número 1, consequência dos últimos tempos. Paulo, escrevendo a Timóteo, lhe diz: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a primeira parte deste versículo. Fator de número 2, influência maligna no mundo. A Bíblia vai dizer: o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo, está sob o poder do mal, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a segunda parte deste versículo. Fator de número 3, hipocrisia de homens que ensinam mentiras. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Lembrem-se do que é consciência cauterizada. Eu falei na parte introdutória em nosso vocabulário, quer dizer, uma consciência insensível, anestesiada para a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Fator de número 4, coração perverso e incredulidade. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Fator de número 5, aumento da iniquidade que esfria o amor. Mateus, no Evangelho, segundo o que ele relatou, no capítulo 24, versículo 12, ele fala: por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Jesus falando no capítulo 24, versículo 12 de Mateus. Fator de número 6, falsas ciências ou contradições do saber. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, professando-o, ou seja, algumas pessoas professando o falso conhecimento se desviaram da fé. A graça seja com vocês. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21. Então nós vimos aí alguns fatores que promovem a apostasia no mundo. Agora nós vamos ver motivos que induzem alguns a apostatarem da fé. Motivos que induzem algumas pessoas a desertarem, a abandonarem a fé cristã. Vamos lá. Primeiro, ausência de conhecimento. O profeta Oséias fala sobre isto no seu livro, Oséias capítulo 4, versículo 6. Segundo, falta de firmeza. O apóstolo Paulo fala sobre isso em sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Terceiro, más companhias. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 33, ele fala sobre as más companhias. E há um adágio popular, um dizer popular: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Então temos que ter cuidado com as más companhias. Elas podem nos levar à deserção, ao abandono da fé cristã. Quarto, a consciência cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, parte B. 5. Abandono do primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4 e 5.
Sexto, a avareza que provoca o desvio da fé, o amor exagerado, o apego exagerado aos bens materiais pode nos levar a desertar, a abandonar a fé cristã, abandonar a família cristã. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 ao 10 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Torpes ganâncias, né? Tito, capítulo 1, versículo 11. Soberba que corrompe o entendimento. Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5. Nono, vaidades de pensamentos e dureza de coração. Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 ao 19, ele fala sobre isso. Décimo, resistência à verdade. Resistir à verdade. Não querer se curvar diante da verdade. Quando nós falamos verdade, aqui falamos a verdade que vem de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, ele fala sobre isso. E o amor ao presente século. O amor ao mundo, o apego ao mundo. Paulo vai escrever isto em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Quais são as consequências desta deserção? Quais são as consequências deste abandono? Quais são as consequências da apostasia? Eu quero compartilhar algumas consequências com vocês. Eu vou sempre falar a consequência e vou compartilhar com vocês o endereço bíblico onde você vai encontrar a base para essas consequências. Primeira consequência é o naufrágio na fé e corrupção. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e Judas, versículo 10. Eu quero te lembrar que a carta que foi escrita por Judas, ela tem um capítulo só. Segundo motivo, decadência e perca da graça. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Terceira consequência, perecer no engano. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Quarta consequência, abandono total da parte de Deus. A pessoa que deserta da fé de uma vez por toda, que se afasta, que não quer voltar, no juízo final, ela vai ser abandonada completamente por Deus. Enquanto ela estiver viva, há esperança para ela. A Bíblia diz que só não há perdão para um único pecado, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus. Para todos os outros pecados há perdão. Enquanto você está vivo e consciente, há perdão. Porque as nossas esperanças, elas terminam quando atravessamos a grande fronteira chamada morte. Continuando aí, tá? Sofrerão severa punição. O endereço é Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Sétima consequência, irão para as trevas eternas. O endereço é Judas, do versículo 10 ao 13 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Oitava consequência é a segunda morte. Nós vamos ver isto em Apocalipse 21, versículo 8. Esta segunda morte é a separação eterna do ser humano da presença do seu Criador. E nona consequência, semelhante à oitava, é a condenação e a destruição. O endereço é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Então nós vimos aí algumas consequências da deserção, do afastamento da fé cristã.
do afastamento da presença do Senhor. Mas como devemos então reagir diante das apostasias? Como? Aí eu tenho alguns conselhos para você que me ouve nesta hora. Primeiro, devemos permanecer firme no que aprendemos. Nós vamos conseguir lutar, nós vamos conseguir enfrentar, nós vamos conseguir vencer a apostasia se nos mantermos ou se permanecermos firmes naquilo que aprendemos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quero parar um pouco por aqui e compartilhar com você uma história no Antigo Testamento, lá em Números, quando o povo já está tomando posse da terra. 2,5 tribos, elas ficaram próximas do Jordão. Elas fixaram residência ali por uma ordem de Moisés. E quando as demais tribos ficam sabendo que essas tribos levantaram um altar, eles pensam que essas 2,5 tribos, elas tinham levantado um altar para um deus pagão. Elas tinham se tornado idólatras. Então, eles formam uma confederação e vêm para destruir aquelas 2,5 tribos. E quando eles chegam para destruir aquelas 2,5 tribos, os representantes das 2,5 tribos, eles falam: não, levantamos um altar, porque nós ficamos aqui e vocês continuaram a jornada, para que os filhos de vocês, amanhã, não digam aos nossos filhos que nós não temos parte com o povo de Deus. O que eu quero falar é o seguinte: precisamos conhecer a história do povo de Deus. Precisamos conhecer a história da igreja. Precisamos conhecer a história do povo cristão, para que os nossos descendentes, eles não se desviem. Precisamos conhecer a história do povo de Deus e compartilhar esta história com os nossos filhos. Quer estejamos em casa sentados, deitados, ou estejamos andando, devemos compartilhar a história da nossa experiência de vida com este Deus, para que os nossos descendentes, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, eles não abandonem, não desertem o caminho da fé, mas permaneçam firmes no caminho da fé. Como devemos reagir diante das apostasias? Segundo, devemos examinar a nossa fé. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Devemos examinar a nossa fé dia a dia. Como está a nossa fé? Como está a nossa convicção no que diz respeito às promessas de Deus, no que diz respeito ao que Deus quer que nós façamos? Examinar a nossa fé. Terceiro, devemos resistir firmes na fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Eu tenho que defender de uma forma firme a minha fé cristã, a minha fé na palavra de Deus. Quantos cristãos tiveram que derramar o seu sangue para que a igreja ela não tivesse suas portas fechadas, para que o povo de Deus não deixasse de existir? Quantos? Agora é a nossa vez de pagarmos o preço para que a igreja não feche as suas portas, para que o reino dos céus ele continue avançando até que Cristo volte. Terceiro, devemos resistir firmes na fé. Já falei. Quarto, devemos perseverar na verdade até o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Esta verdade é a palavra de Deus. Eu preciso permanecer naquilo que está escrito ali até
o fim da minha jornada aqui. Quinto, devemos viver de forma sóbria. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Viver com equilíbrio, viver com consciência daquilo que devemos fazer e devemos fazer. Ou seja, saber o que temos que fazer e agirmos de acordo com aquilo que nós sabemos, agirmos de acordo com a ética cristã. Sexto, devemos fugir das apostasias. Apocalipse 18:4. Não compactuar, não ser conivente com a deserção da fé, com o afastamento da fé. Não, devemos fugir. Paulo, ele vai falar que devemos fugir da aparência do mal, que há situações que nós queremos encarar o mal, mas talvez neste encarar não estejamos prontos e poderemos ser derrotados neste confronto com o mal. E, oitavo, devemos combater firme o bom combate. Devemos ser soldados prontos, aptos, e esta prontidão, esta capacidade não é coisa nossa, ela vem de Deus, mas de uma certa forma nós temos que fazer a nossa parte também. Deus nos dá a unção, nos dá os dons espirituais, Deus nos chama para trabalharmos em uma determinada área da obra, mas nós temos que fazer a nossa parte. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai exortar e aconselhar a necessidade de se apresentar a Deus como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra e de que não tem do que se envergonhar. Nono, devemos manter a fé e a boa consciência. A nossa fé ela precisa estar num estágio de progressão, de crescimento. Uma criança, ela nasce, ela depende exclusivamente dos seus responsáveis para tudo, para alimentar-se, para saciar a sua sede, para lavar-se e tantas outras coisas, mas esta criança, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, daqui a pouco ela começa a engatear, daqui mais um pouco ela começa a dar os seus primeiros passos. Então não podemos ficar eternamente como crianças espirituais. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer em nossa fé, porque isto agrada ao Senhor. E décimo, devemos ensinar somente o que convém à sã doutrina. Devemos ensinar o que convém à sã doutrina. O que devemos ensinar, o que devemos compartilhar com as pessoas é o que está na Bíblia. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela modifica o ser humano por completo. A palavra de Deus, ela modifica o interior e o exterior também. A palavra de Deus, ela prepara o ser humano para o seu encontro com o eterno Criador de todas as coisas. Estou caminhando já para a finalização, tá bom? Agora, como devemos reagir diante dos apostatas, diante daqueles que desertam da fé cristã? Vamos lá. Primeiro, devemos tentar calá-los. Com argumentos bíblicos, devemos tentar mostrar que o que eles estão ensinando é errado. Isto sem entrar em atrito físico, isto sem entrar em dissensões, tá bom? Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11 fala sobre isso. Segundo, devemos admoestá-los a não ensinar outras doutrinas.
1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Terceiro, repreendê-los severamente, com ousadia, com autoridade, com o poder que Deus nos dá. Nós vamos ver isso em Tito, capítulo 1, versículo 13. Quarto, evitá-lo depois de exortá-lo e admoestá-lo. Você exortou, você admoestou, você falou o que é verdade, não, a pessoa não se convenceu, você não vai compactuar com essa pessoa. Nós vamos ver isto em Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Quinto, não dar-lhes atenção no que diz respeito a heresias, no que diz respeito àquilo que eles estão deturpando acerca da palavra do Senhor. Nós vamos ver isto em Tito, capítulo 1, versículo 14. Sexto, evitar participar da comunhão com os tais. Efésios, capítulo 5, versículo 11 e 12. Não há comunhão entre luz e trevas, não tem como. Não é dar as costas para estas pessoas, não é abandoná-las, mas não tem como caminhar com elas, não tem como fazer um ecumenismo com elas, não tem, já que elas não creem no Deus que você crê, não tem como caminhar em comunhão com elas. Sétimo, afastar-se dos mesmos. Nós vamos ver isto em Romanos capítulo 16, versículo 17, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 6. Oitavo, não devemos recebê-los, nem muito menos saudá-los. É não ter comunhão. Não tem como ter comunhão com essas pessoas. Tá? E nono e último, não devemos nos associar com os mesmos. Nós vamos ver isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Então, nós vamos caminhar agora para a nossa conclusão sobre apostasia da fé cristã. Vejamos. Apostasia é uma realidade instaurada no mundo por meio das forças contrárias ao cristianismo, contrárias à vontade de Deus. É lamentavelmente intensificada no decorrer dos tempos através dos corações maus, que visam a ostentação humana, que visam seu próprio benefício. Essas pessoas ignoram por vez a revelação divina como manual da sua vida, como manual para serem religados com o eterno Criador. Jesus, prevendo tal degradação, nos deixou a seguinte incógnita, o seguinte questionamento. Ele fala o seguinte: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8, a parte B deste versículo. Quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, encontrará a sua igreja firme na sua palavra, firme na sua sã doutrina? Espero que você cuide da sua vida cristã. Espero que você cuide da tua fé cristã. Espero que as circunstâncias que você está vivendo, as circunstâncias que estamos vivendo, espero que estas circunstâncias não sejam motivo para nós abandonarmos a fé cristã, para nós darmos as costas ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus te fortaleça, que Deus fortaleça a tua fé, que Deus te guarde, te ampare, que Deus não deixe você desertar da fé cristã. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais um encontro, por mais esta oportunidade, e queremos pedir: Deus, fortaleça-nos, Deus, revigore a nossa fé, Deus, não permita que nós abandonemos a fé cristã.
Não permita que nós abandonemos a tua casa, não permita que nós abandonemos a tua família. Senhor, esteja conosco, nos conduzindo, esteja conosco, nos dando todo o suporte que precisamos para que possamos nos manter firme na tua presença. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus, que excede todo o entendimento, estejam com vocês e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Nós temos o teu amor em nós, Senhor. Que o poder do teu amor nos guie a cada dia mais junto a ti. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do